histórico gramatical. Não sei se o senhor concorda com isso. Sim, sim. Então, baseado nesse método, como que nós vamos interpretar esse texto? Os reformados, e aqui eu me simpatizo a eles se esforçam para proclamar a segurança desse método, que é o método histórico-gramatical. Quando nós fazemos a leitura desse texto baseado nesse método histórico, gramatical, cultural, levando isso em consideração, eu acredito que essa leitura que o pastor está fazendo, digamos aqui, espiritual, ela não se sustenta. Eu gostaria de começar aqui elencando primeiro o argumento de autoridade. Você tem aqui, inclusive, eu coloquei aqui 3 teólogos reformados. Primeiro, William Hendrickson, no seu comentário de João, na página 650, ele vai dizer o seguinte: a casa do Pai está nos céus. É o que ele referenda lá. Depois, para não ficar só nos gringos lá de fora, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de João, página 371, ele diz: o céu é a casa do Pai. O F.F. Bruce, página 255 do seu comentário de João, ele vai dizer: a casa do Pai é o lar celestial para onde Jesus está indo e onde sua gente também tem um lugar prometido. Agora, para mencionar aqui, só para não falar que eu mencionei reformados, o comentário bíblico pentecostal, página 578. Casa do Pai alude mais centralmente ao lugar da habitação celestial de Deus. Então, perceba que a leitura, como eu mencionei no início, natural desse texto entre reformados e pentecostais é que é uma referência geográfica. E por que eu penso assim? Eu acho que há bases para isso. Quando você pega a palavra lá, moradas, a palavra grega, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, e ela sempre que aparece, é o termo moni, sempre que aparece como uma referência geográfica. Algum lugar. E aí, por que razão, nesse texto, João usaria o termo para ser uma referência a um estado espiritual? Então, penso que por essa razão você acaba tendo aí um choque de interpretação. Eu acredito, eu concordo com o pastor que ali João está narrando Jesus realmente quase desenhando para os discípulos. Eu concordo com isso e até gostaria de citar uma frase aqui de um grande estudioso do passado que dedicou a sua vida em estudar as línguas originais, o Godet. Na página 196, ele vai dizer o seguinte: a imagem aí deriva daqueles grandes palácios em que não há só moradia para o soberano e o herdeiro do trono, mas também para todos os filhos do rei, por mais numerosos que possam ser. Então você percebe que a leitura dele também é como se fosse uma referência geográfica. Me parece que Jesus está usando realmente uma imagem de um grande palácio, e aí é uma referência geográfica, a um grande palácio aonde os seus discípulos, os seus seguidores, poderão desfrutar da comunhão do Pai para todo sempre. Então, essa leitura que o pastor, que o reverendo está tentando fazer, eu penso que ela não se sustenta, em primeiro lugar, exegeticamente. Eu não consigo enxergar no texto. Alguém pode, já vi estudiosos, exegetas, mencionar que isso aí pode ser também uma referência à igreja, né? A casa do Pai como uma referência à igreja. Só que essa metáfora de casa espiritual sendo igreja não se sustenta porque João em nenhum momento no seu escrito do 4º evangelho ele menciona isso. Então, será que apareceria do nada? Uhum. Então, eu acredito que exegeticamente você tem aí uma referência realmente aos céus. E há um espaço, né? E depois nós vamos poder aprofundar isso. Tem muita relação com a leitura escatológica também, né? E depois a gente pode até entrar nesses detalhes também. Mas, Reverendo Jonathan, vou só devolver a palavra ao irmão, então, para tecer aí os argumentos em cima dessa questão ainda na exegese do texto. Eu acho que a gente precisa, talvez, conceituar o que é céu também.
Porque a partir do momento que você fala assim, olha, porque quando eu falo a casa do Pai, essa morada ser a presença de Deus, eu já estou falando também que essa presença de Deus é o céu. Então, se a gente for conceituar no sentido de um local onde ok, céu, então nós estamos de acordo. Agora, a gente precisa também conceituar céu, porque às vezes nós estamos como alguns céticos ou alguns que gostam de especular bastante, procurando o Jardim do Éden aqui. Entendeu? É como agora recente, até nas mídias sociais, saiu um vídeo, entraram numa gruta lá para aquelas bandas do Oriente e acharam um som lá que parece som de anjo, estão supondo que é o Éden. Não sei se vocês viram isso, né? E o pessoal lá está fazendo caravanas em busca do suposto Éden, né? Do suposto Jardim do Éden. Então, se a gente falar do céu como um lugar onde a gente vai achar, a gente vai sair tateando, né? É como alguns ainda dentro, até a gente vai entrar na questão do túmulo de Moisés. Onde fica? Já pensou um túmulo de Moisés identificado hoje? Transtorno que ia ser não só para judeus, mas para muito crente. Entendeu? Não duvide que teríamos romaria em direção... Romaria gospel. Exato. Que Tá bom, o crente gosta disso, né? Tá bom, vai ter. Então, quando eu falo da morada ou deste lugar nessa morada, estamos falando de céu. Agora, é necessário conceituar o céu, porque se a gente der uma localização, poxa, onde é o céu? No topo do Everest, onde é o céu? Esse céu que os nossos olhos contemplam. Nós tentamos tatear por uma perspectiva física, materialista, entendeu? Aí nós temos uma incoerência gigantesca. Agora, quando a gente conceitua o céu, e nós estamos falando do céu, da própria plenitude da presença de Deus, porque o próprio João, ele transmite as palavras de Jesus falando, qual que é a vida eterna? Lembra-se desse texto? A vida eterna é o quê? Que conheçam o Filho. Já está envolvido diretamente a fé. Então, peraí, então significa que eu já aqui hoje, uma vez que eu creio e eu recebo Jesus em minha vida como Salvador e Senhor, eu já estou vivendo essa eternidade. Então eu já vivo, digamos, o céu. De novo, o já e o ainda não. Certo? Então, a partir do momento que eu entendo que eu já estou vivendo o céu, né, eu preciso também entender que esse céu está falando de uma questão espiritual. Se nós formos, tem uma localização? De certo tem. Onde é? Não sabemos. Agora, quando nós trazemos para o campo da fé, nós estamos falando do espiritual. Por quê? Porque olha o que João diz em João 4, trazendo as palavras de Jesus, né? Que Deus é o quê? Espírito. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. O próprio Jesus já está ali desmontando a ideia desse apego físico,